Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Vou tentar adivinhar, não. Não dá pra mim. Aqui eu sei que é o que pá, esse aqui eu sei o que é. Isso. Esse aqui você usa ele todo dia. Isso. E aí, é o que? Aqui eu trouxe pra mostrar pra vocês. Aqui é o tefilim. Tá escrito até aqui na bolsinha dele. Né? O tefilim é um mandamento, inclusive, bem interessante. E que está relacionado... Tem uma história de Yeshua que é bem famosa. Que fala sobre... Que a gente não sabe... Mas ele usou isso aqui. Tefilim, uma fita de couro. Aqui dentro a gente tem os mandamentos. E são dois tipos. Porque está na Torá. Na oração do Shema, que é a oração, está em Deuteronômio 6,4, fala da seguinte forma. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu poder. E estarão permanentemente no teu coração. Aí é esse daqui que é o maior, que o judeu ele vai colocar no braço, ele vai enrolar, ele faz uma bênção e coloca. Faz outra bênção e coloca o da cabeça. Ele vai enrolar no braço e ele vai ficar aqui, ó, no braço esquerdo, mais próximo ao coração. Porque o coração fica um pouquinho mais aqui, né? É. A parte mais forte do coração, que é o ventrículo, o lado esquerdo. Sim. Aqui. Então ele fica próximo do coração. E será por carimbo, é? Não. E será por frontais estes teus olhos. Aqui é tipo simulando as duas tábuas. Sim. Da lei. E será por frontais entre os teus olhos. Então ele vai ter essa outra caixinha aqui. O tefilim ele tá dentro. Tem os mandamentos, tem a reza, ó. Tá vendo aqui dentro? Tô. Pronto. E ele vai colocar esse outro na cabeça, no frontal dos olhos. Aqui, ó. Vai ficar bem aqui assim. Aí Jesus usou isso aí? Usou. E isso aqui é de couro, né? Couro de um animal caché. Um carneiro. Mas o material que ele usou era mais... de couro também. Na época, essa parte mais dura. Essa caixinha aqui, na época, ela era feita ou de cobre, ou de argila, de outros materiais, mas era a mesma lógica. Nós temos provas arqueológicas que com tefilins com mais de 2.000 anos. Interessante, viu? Tá? Eu não sabia dessa parte, não. Aí ele usava esse saquinho aí. A bolsinha, né? A bolsinha. Então ele lembra, e o judeu ele coloca isso quando ele vai orar. Aí coloca o do braço primeiro. Do... Isso. Aí ele dá a bênção, coloca o do braço, dá 7 voltas. Aí vai colocar aqui na mão. Tem judeus que colocam de forma diferente, mas geralmente ele coloca fazendo a letra Shin, que parece um W assim. Sim. Que é Shin de Shaddai. Por que 7 voltas? Porque o 7 é o número da perfeição. Sim. 7 é o número de quantidade de luz do candelabro. E 7 ele tem um significado cabalístico, um significado espiritual. Que o judeu ele usa muito, né? Você vê na Bíblia isso. O pessoal, até o cristão ele conhece. O 7 é o número da perfeição. É. E é muito usado por teólogos falam que o judeu ele é um povo muito sábio, né? E usa muita figura de linguagem. Demais. E você pode ver que tem uma passagem, se não me engano, é em Marcos, que fala que Jesus entrou com dois burros, já outro já fala que é com um só. Ele já usa a figura do número. Isso é interessante, por exemplo. Eu vou tocar no assunto, mas lá na frente a gente volta. Existe uma das profecias do Messias, ele fala que ele viria sobre jumento. Isso. Filhote de uma jumenta. Tá lá, é engraçado que a Bíblia fala. Então o judeu, ele reflete sobre tudo. Porque a Bíblia diz que ele vem sobre um jumento, um filhote de uma jumenta. O judeu, o Midrash, o Talmud, porque eu vou ter para meditar sobre a Bíblia. No caso do judeu tradicional, ele não vai meditar sobre Yeshua, ele não é o Messias. Ele não acredita. Não. Mas o judeu messiânico, sim. E você tem muitos judeus messiânicos aqui no Brasil. E Israel também. Existem muitos judeus que são ortodoxos, ele vive como judeu ortodoxo, segue o judaísmo ortodoxo. Ele também acredita em Yeshua, como a maioria não acredita. Mas existe aqueles que acreditam. O que é o Messias? Não é totalmente diferente do cristão, tá? Como eu já disse. Certo. Não você não tem ele como Deus. Em dogma, em trindade, não tem como Deus. Exatamente. Como Messias, como Salvador, como Libertador. Existem muitas profecias na visão bíblicas que Jesus cumpriu. E existem algumas profecias messiânicas que Jesus não cumpriu. A gente vive num mundo de paz mundial? Absolutamente não. O homem desaprendeu a arte da guerra, como fala nas profecias? Não.
As pessoas vivem, porque na era messiânica, a Bíblia fala que as pessoas viverão como nos dias de Noé, 800 mil anos. Não. As pessoas... Teve a ressurreição dos mortos, Ezequiel? Não. Concorda? Todas essas profecias. Mas todas as outras profecias, sim. E por que essa profecia do cavalo branco é importante? E essa profecia do jumento é tão importante? Jesus, ele veio no cavalo branco ou no jumento? No jumento. Jumento. E o cavalo branco, que a Bíblia diz que o Messias viria no cavalo branco? E aí? O que é que eu e você faz, ou o que o cristão faz, católico, ou ortodoxo, ou o judeu ortodoxo? O que é que faz para ver isso aí? E se o Messias vier num jumento de novo? E aí? A Bíblia fala jumento e cavalo branco. Diz que ele viria no jumento e cavalo branco. Qual o significado disso? A gente tem que parar e ruminar. A gente tem que parar e se questionar e refletir, buscar entender. Alguns vão dizer que, alguns judeus ortodoxos ou não, de maneira geral, vão dizer que são dois messias. O do jumento e o do cavalo branco. Outros judeus vão dizer que será um messias só e que vai vir duas vezes. Uma vez ele vai vir de jumento, de Uber, e outra vez ele vai vir de 99. Mas, para você entender o conceito, tem dois questionamentos. Outros já dizem que serão, como eu falei, dois messias. Um que virá em jumento e outro que virá em cavalo branco. E tem outros que não acreditam que Jesus seja o Messias e que ainda vai vir Isso. Ou uma grande maioria dos judeus ortodoxos tradicionais acreditam que Jesus é o Messias e ele vai vir o Messias. Quem é Jesus para eles, para esse pessoal? É um judeu. Não crê que ele é um falso profeta? Alguns sim, por quê? Mas aí é mais por conta da visão cristã do que por conta da visão judaica de Yeshua. Porque você tem que entender que... O judeu, ele respeita alguns. Yeshua. Alguns. Outros não. Por quê? Qual é a visão que a igreja... Qual é a visão do judeu e do povo judeu, de maneira geral, sobre a igreja? A igreja nos perseguiu por 2000 anos. E persegue até hoje. Hoje em dia, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, que assim teve que morrer 1/3 do povo judeu no Holocausto, para as pessoas terem 5% de... Eita, esse povo já sofreu um bocado. Empatia. Isso. Com o povo judeu. E ainda assim você tem um antissemitismo, um sentimento contra Israel muito alto. Apesar de você ter pessoas na história da humanidade importantíssimas que são judeus, como o próprio Jesus. Você pode não gostar do povo judeu, mas você ir contra o povo dele são coisas que são totalmente incoerentes e mesmo assim aconteceu. Foram 2000 anos, praticamente, de perseguição contra o povo judeu em nome de Yeshua. Se converta à força, morte, tortura. Como eu falei, Hitler, quando fez o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, não foi só durante a guerra. Desde antes da guerra, ele já perseguia, já colocou os judeus para viver em guetos. Exatamente. O braço direito dele, disse, nós não fizemos nada demais, nós só fizemos aquilo que Lutero disse. Foi Goebbels? Não, foi Himmler. Eles iam para a igreja no domingo, show de bola, e matava o judeu na segunda-feira. Mas tu sabia que Himmler, ele era católico? Sim, mas cristão. Ele era católico cristão. E depois ele parou de ter a fé dele cristã. Mas ele usava... argumento. Ele usava o argumento católico e dizia o seguinte, essa parte aí eu tenho um bom conhecimento. Tenho. Ele dizia para o povo alemão católico e evangélico, na época protestante, que o povo judeu não presta, porque foram eles quem condenaram a Jesus. Exato. Eles usaram esse argumento aí para poder expurgar. Esse é um argumento muito comum. Um dos argumentos. Só que isso não muda o fato dele ser judeu, o próprio Cristo. Então, como é que você vai acreditar em um Messias? E no caso do cristão, pior ainda, porque é uma divindade. A sua divindade daquele povo e você persegue aquele povo. Uma guerra. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, para o povo judeu, existem muitos paradigmas, porque ele foi perseguido durante 2000 anos, meu amigo. Campina Grande tem o quê? 156 anos, né?
Já Como cidade. Como cidade, Mas já é muita história. Muito Sim, mais, a gente Campina sabe. é muito mais antiga. Mas como cidade, certo? Isso. O Brasil tem 500 anos, é muita história, né? É. Que, As basicamente Américas- a idade do protestantismo. E Israel, o povo de Israel. Eu não vejo uma dimensão. Eu até levo por estimativa do 2023 anos. A gente sabe que não é essa data exata. Não, isso é uma aí... estimativa que a gente Não, tem. só de Abraão, a contagem judaica está em 5.800 e... Eu não lembro se é 78, acho que é 78. 5.878, o ano judaico, que ele não... De Abraão. Não, essa contagem aí é da saída do Éden. Essa contagem da criação Sim, do sim, homem. da criação do de homem. Adão. No judaísmo. No judaísmo. Os rabinos fizeram essa contagem pelo estudo da Bíblia, pela gemátria, que é o estudo numérico da Bíblia. Cada letra do hebraico, ela tem um valor numérico. Aqui a gente vai ter o Beit, vai valer 2. Aqui do lado a gente tem o Aleph, vai valer 1. E assim sucessivamente. Sim. Então, a Bíblia ela é como se fosse um grande código também. Ela é um grande código. O judeu, quando ele vai ler a Torá, o rolo da Torá, ele tem o Yad, que significa mão, que faz a leitura da Torá com o dedo mindinho. Porque o hebraico é o idioma sagrado. Aí tem que usar o dedo mindinho por quê? Porque você não vai usar o dedo indicador. O dedo indicador é o dedo de acusação. Entendi. Quer dizer que pode, mas qualquer outro dedo não pode, não? Usa o menor, né? Usa o Esse aqui menor pode, o legal usa o pode. menor para garantir. O legal pode. Cuidado, pode. Mas aí